Capítulo 8, vamos trabalhar agora a resolução de conflitos familiares. Esse capítulo é muito importante, principalmente quando você faz o foco dele com relação ao casamento em si, né? Traga também isso para a sua aula, enriqueça a sua aula, trabalhe a questão do casamento, que as mulheres elas querem muito saber como é que elas podem resolver conflitos em relação ao seu casamento. Então, o primeiro versículo que você tem que trabalhar nelas é: vivam em paz uns com os outros. E viver em paz, que está em 1 Tessalonicenses 5,13, não é uma tarefa fácil, né? E você precisa mostrar àquela mulher que ela vai precisar de tempo, de foco, de esforço para estar realmente desafiando esse capítulo. Quando eu trabalho essa aula, eu foco muito nesse início aqui da página 118, onde a Debbie fala que há o programa dos construtores da paz. Inclusive, eu já fiz algumas devocionais nesse sentido, porque eu acho tão importante esse projeto que ela colocou nesse livro, que mostra como a gente pode construir a paz, não só com as pessoas que moram conosco, mas também com as pessoas de fora. E ela fala que o primeiro ponto é você ter o hábito de elogiar as pessoas. Antes eu não tinha esse hábito, eu só focava em mim mesma e naquilo que eu fazia. Quando eu comecei a experimentar, elogiar outras pessoas, é como se eu estivesse honrando outras pessoas, entendeu? Então é muito importante que você foque em elogiar pessoas. E quando as coisas não estiverem muito bem, mesmo assim você ter o olhar positivo daquele relacionamento. Segundo, deixe as críticas de lado. Principalmente para as pessoas que são muito críticas, né? A gente não pode estar criticando muito assim aquilo que é o ponto de vista da gente no outro, porque isso a gente vai ser realmente julgado pela palavra de Deus. Procure pessoas sábias para se aconselhar. E nessa parte, eu sempre converso com as mulheres que ela tem que escolher uma ou duas mulheres para ela estar se aconselhando. Tem mulheres que sentam numa roda de mulheres e elas ficam ali criticando outras pessoas, que elas não pegam conhecimento nem sabedoria que vem de outras mulheres, mas sim elas ficam experimentando coisas que Deus não se agrada. Então, realmente, incentive as suas alunas a terem uma ou duas pessoas que elas possam fazer isso, se aconselhar com essas pessoas sábias. Atente para as ofensas e corrija os erros, que é o perdão. A ofensa, ela abre um muro e isso vai gerar na sua vida a falta de perdão, gera justamente o distanciamento do Senhor. Então, fale com suas alunas sobre, olha, tem alguém ainda que guarda ofensa no seu coração nessa aula? Vamos agora tentar mentalizar quem são essas pessoas para a gente liberar perdão. Trabalhe essa aula no profundo com essa mulher. Esse praticamente é o último capítulo que a gente trabalha nessa relação, né, de construção de amor. E a gente precisa focar nesses 4 elementos da regra dos construtores da paz. E aí você também vai, com o desencadear da aula, você vai trabalhar também a personalidade, como é que cada uma recupera suas energias, né? E aí você trabalha como o colérico faz, como o fleumático, como o sanguíneo e também como o melancólico. É importante que as mulheres saibam, e muitas delas nem percebem isso no dia a dia, né? Que o marido às vezes chega em casa, chega cansado, precisa ligar a televisão antes de estar atento a outras coisas de casa. E as mulheres precisam entender que cada um tem o seu modo de recuperar energia. Depois você vai também identificar com aquela mulher quais são os medos viscerais de acordo com a personalidade dela. Tem mulheres que têm medo de novos desafios, elas se sentem inseguras. Tem outras que têm medo de críticas. Tem outras que têm medo de serem usadas por outras pessoas. Então é importante você também trabalhar individualmente com cada mulher. Nesse momento, eu sempre peço para elas compartilharem, fazer o compartilhar. Tem umas que vão ficar mais tímidas e outras que vão fazer isso mais de um modo acelerado. Então você já puxa uma com as outras, já vai fazendo uma mescla. Nessa altura do campeonato, as suas alunas já se conhecem e você também conhece elas. Então já dá para você fazer essa mescla. Olha, fulana fala agora, vamos lá. Tenta puxar ela pelo nome para que ela possa abrir esses medos viscerais. Porque quando a gente fala, realmente o Senhor se agrada e a gente não, nesse patamar a gente é curada pelo Senhor, né? Sempre quando Jesus ele vai trabalhar
com algum milagre, né, derramar algum milagre na vida de pessoas que estavam ali com ele na Bíblia, Jesus sempre perguntava o que as pessoas queriam que ele fizesse. E é importante que elas falem, né, não é somente ficar na estratégia do pensamento. O medo visceral precisa ser vencido, mulheres. E, por fim, trabalhar muito bem essa questão de identidade, ações e sentimentos. Tem aí a regrinha básica, né? Os sentimentos, as ações desencadeiam a identidade. Nessa hora, eu trabalho muito a questão da identidade em Cristo daquela mulher. Né? Como aquela mulher vai desenvolver essa identidade com o Senhor, a sua própria identidade, essa identidade bem fincada. Por isso que eu peço que essa aula de resolução dos conflitos seja uma das suas últimas aulas. Porque aquela mulher já vai vir com a sendo construída uma identidade com o curso. Né? Ela vai se deparar com muitas questões e ela vai construir a identidade com o curso Experiência no Lar também. E aí ela vai trabalhar Deve Titus justamente na questão do como se relacionar com cada um dos temperamentos. Apresento para essa mulher de uma forma também dinâmica. Muitas vezes não vai dar para falar todos os pontos, então escolha 2 ou 3 para você abordar e trazer dinamicidade na sua aula. Vai trabalhar também a parte das crianças. E quando trabalha essa parte da criança, que não são nossos filhos, eu peço para elas lerem esse ponto em casa, porque realmente fica muito extensa a aula. Resolução de conflitos em família. Quais são as receitas básicas para você resolver um conflito? Apresente essa receita para ela. Peça que ela escreva no papel e guarde com muito carinho quais são as receitas para ela resolver conflitos. Se ela colocar na geladeira, melhor ainda, né? Que é uma receita aí para o dia a dia dela. E por fim, você vai justamente trabalhar aqui a fé em Deus e o princípio do ainda não, né? Quem é Deus na vida dessa mulher? Trabalhe isso bem focado nela. No final desse capítulo, é importante que essa mulher saiba quem Deus é para ela. Né? Ela se sinta segura em falar isso durante a aula também. E deu tempo para tudo, né? Tem tudo sem seu tempo e Deus está construindo aquela mulher com um novo olhar. Tá bom, mulheres? Então, esse é o capítulo 8 que eu apresento aqui para vocês. Até a próxima aula.